São 9 horas e 30 minutos, tempo chuvoso em São Paulo. No momento, os termômetros marcam 18 graus. A temperatura mínima prevista é de 13 e a máxima 21. Hoje é quinta-feira, 7 de junho de 2018. Veja agora os destaques do MAC Notícias. Inaugurações de estações de metrô com atrasos marcam os primeiros meses de 2018. Será que a famosa selva de pedra paulistana tem a quantidade de áreas verdes que precisa? Reutilização e preço baixo. Os brechós estão em alta e vem crescendo na capital. Agricultura biodinâmica, um modelo de cultivo que se preocupa com o ciclo do meio ambiente e o consumidor. Um pedaço do Japão no centro de São Paulo. A Feira da Liberdade mantém as tradições orientais. A refeição mais importante do dia tem sido deixada de lado pelos universitários, e isso pode afetar seu desempenho acadêmico. Estes e outros assuntos você acompanha conosco a partir de agora. O MAC Notícias está começando. Bom dia! O MAC Notícias desta quinta mostra como os alunos do Mackenzie podem finalmente chegar à Universidade de Metrô. Com a inauguração da estação Higienópolis Mackenzie, o trajeto até a Rua da Consolação ficou mais rápido e fácil. Depois da promessa de que a estação começaria a funcionar em dezembro de 2017, o metrô só foi inaugurado em janeiro deste ano. Os atrasos em obras ainda prejudicam muitos usuários brasileiros. Em outros países, a situação dos transportes é bem diferente. A reportagem é de Natália Vitória. Linha vermelha, amarela, verde e azul. São nesses lugares que os paulistas passam boa parte dos seus dias. O transporte público facilita a rotina de muita gente que precisa chegar a algum lugar. No total, o metrô de São Paulo transporta aproximadamente 5 milhões de pessoas por dia. Isso equivale a mais ou menos 60 maracanãs lotados, ou a população inteira da Costa Rica. Apesar da grande demanda, problemas não faltam. Vagões cheios, temperatura desagradável e atraso nas linhas e nas obras estão entre as principais reclamações dos usuários. Muitas lotações, acaba se machucando, pessoas passando mal dentro do metrô. Mas a lotação, eu sempre vejo que as linhas estão ficando inoperantes. A especialista em mobilidade urbana, Gláucia Pereira, trabalha na área de pesquisa e análise de dados há 10 anos. Ela propõe algumas melhorias para que o sistema metroviário possa se tornar o mais eficiente possível e, assim, consiga atender a grande demanda da cidade de São Paulo. O metrô de São Paulo ele precisa ter, obviamente, além de mais estações e de uma velocidade maior na implementação de estações, uma integração com o entorno. Então, existem lugares que você não consegue ter um fácil acesso do ônibus para o metrô, por exemplo, e as calçadas no entorno são ruins, assim. Glaucia explica que a maior metrópole da América Latina precisa de uma malha que tenha um posicionamento estratégico pelo município e que ajude na hora de economizar tempo e dinheiro do usuário paulistano. Uma malha ideal é seria aquela que as pessoas conseguissem ir a pé até o metrô, mesmo que essa caminhada fosse longa. Porque o que acontece hoje é que você tem que pegar um ônibus pegar um ônibus ou andar muito, tem gente que anda 15 minutos, meia hora para pegar um ônibus para ir até o metrô. E além do tempo de viagem e sobrecarregar o sistema de ônibus, tem a questão da integração tarifária, que acaba saindo mais caro. A previsão para 2021 é que a Companhia do Metropolitano atinja 183 quilômetros de extensão, com ligações a Paraisópolis, Moema e até mesmo cidades vizinhas como São Bernardo. Francesca, eu uso todo dia o metrô, mas eu esperava que a manutenção acontecesse também nas linhas antigas, não só criar novas linhas. Realmente, a linha vermelha, quando eu pego, por exemplo, para vir para a faculdade, ela está sempre muito lotada, as escadas rolantes muitas vezes estão travadas, não funcionam e prejudicam quem usa o metrô, tanto linha vermelha, azul, as mais antigas. São Paulo é conhecida como uma selva de pedra, onde o cimento e o concreto monopolizam o visual dos paulistanos. Mas isso tem uma consequência.
escassez de áreas verdes para a maior parte da população. Um exemplo disso é a quantidade de parques na capital paulista. Divididos entre municipais e estaduais, soma-se um total de 63 parques. É um número muito abaixo em comparação a outras metrópoles tão grandes quanto São Paulo. É isso mesmo, Juliana. E eu fui conferir 2 parques paulistas, o Ibirapuera e o Buenos Aires, para descobrir o que os frequentadores pensam sobre as áreas verdes. Enquanto alguns se locomovem com rodas, outros preferem sair da agitada rotina paulistana para aproveitar um tempo à sombra das árvores. Segundo a Prefeitura de São Paulo, são 106 parques no município. Pelo tamanho, parece que a capital paulista não tem áreas verdes suficientes. Eu não acho que é suficiente, mas ele já dá uma boa... ele tem uma boa área assim, né, para os bairros em volta, né? Só que eu acho que quanto mais áreas verdes e parque, melhor, né? Eu acho que provavelmente sim, eu não sei exatamente, mas na minha cabeça sim, diminuiria. E a qualidade de vida ia melhorar, né? Muito mais gostoso. E por maior que pareça, o Ibirapuera não abrange uma grande área na capital. Na região metropolitana, ele é o 3º maior parque. E São Paulo ainda tem um agravante, a saúde, que é totalmente afetada. Em 2017 foram 3.000 mortes causadas pela poluição. E em 2050, segundo estimativa do Greenpeace, serão mais de 7.000. A OMS, Organização Mundial de Saúde, diz que a quantidade mínima de áreas verdes por pessoa é de 12 metros quadrados, sendo que o ideal são 36, ou seja, 3 árvores por morador. São Paulo possui 16,8 metros quadrados de áreas verdes por habitante devido às reservas ambientais. Mesmo assim, o nível de poluição na capital paulista ainda afeta a população. Para Emira Assay, de 27 anos, a respiração é afetada, fazendo com que ela use medicamentos que aliviem o peso da poluição e quando o passeio é uma área verde, sente bastante a diferença. Sim, sinto muita diferença, ainda mais que eu tenho alergia, eu tenho muita alergia, né, na respiração, tipo, qualquer poeira, coisa assim, eu sofro muito com isso. Então, quando eu venho no parque, eu sinto que é mais leve, mais tranquilo, bem melhor, assim, do que numa cidade cheia de poluição e tudo mais. Os brechós são boas opções para quem busca diversidade na hora de se vestir por um preço acessível. Atualmente, a capital paulista conta com cerca de 200 lojas para atender o público, que cresceu 57% nos últimos anos. A reportagem é de Giovana De Lazari. Bolsas, roupas, sapatos, brechós são estabelecimentos que reúnem esses e outros itens, sejam eles usados em bom estado ou novos com ótimo preço. É perfeito para quem procura variedade, o que muitas vezes não é encontrado em lojas convencionais. Com a crise econômica brasileira, o setor têxtil foi afetado. Porém, os brechós não perderam seu espaço. As roupas de segunda mão, que antes não despertavam o interesse das pessoas, hoje são o foco de muitos. Segundo dados do Sebrae, em 2015, cerca de 13.000 pequenas empresas foram registradas na categoria. A exclusividade é outro fator que fez com que os brechós ganhassem popularidade entre as pessoas. Dificilmente serão encontradas 2 peças idênticas, o que faz ainda mais com que esse tipo de comércio se torne exclusivo e popular. Para Johnny Leite de Lima Souza, uma fiel frequentadora de um brechó na Rua Augusta, no centro de São Paulo, o diferencial dos brechós está em encontrar roupas de marca por um preço acessível. Tem variedades também. Por exemplo, você vai em uma loja, tem só aquela marca daquela loja. E aqui tem várias marcas. A gente pode até encontrar uma marca melhor por um preço acessível. No centro de São Paulo, o que não faltam são exemplares de brechós espalhados. O Memorial da Moda é um deles, e sua dona, Marta Maria, conta que entrou para o negócio como um hobby depois da aposentadoria. Porque a gente procura ter um pouquinho de cada coisa para todos, né? Pessoal de teatro vem muito em brechó, são frequentadores assim de brechó. Para quem não tem tempo de ir a brechós e garimpar as peças, existe a possibilidade de fazer as compras online. Os brechós em redes sociais estão cada vez mais presentes na vida desses consumidores e facilitam o processo de compra.
Richard Jr., proprietário de um brechó online, afirma que começou a vender as roupas como um hobby e hoje utiliza a atividade como um acréscimo em sua renda. Querendo, eu começo a criar a minha marca. É um brechó, mas é a minha marca. O meu brechó é diferente de um outro brechó virtual que vende, que tem um outro público, né? Que tem uma outra marca. Agora vamos para o campus com a repórter Mariana Fadel. Mari, você acredita que os brechós são uma tendência? Bom dia, Juliana. Bom dia, Francesco. Bom dia para o pessoal de casa. Bom, os brechós têm se tornado cada vez mais presente na vida dos universitários. Tudo isso porque as redes sociais proporcionaram um ambiente onde existem grupos de venda e troca de roupas, o que deixa tudo mais fácil. Os alunos da universidade podem conversar por esse grupo e depois se encontram no ambiente universitário para efetuar a entrega ou troca desses produtos. Se dá mais ou menos assim: o primeiro que faz o comentário na foto já fica com essa peça reservada e se confirmar, a peça já é dele. Super simples e super fácil. E você acha que existe uma peça específica para cada um? As peças podem ser adaptadas para diversos estilos. Muitas vezes a gente vê coisas na arara que podem parecer não muito a nossa cara, mas a gente consegue adaptar com looks que muitas vezes já temos até em casa. As coisas ficam bem mais fáceis e são super acessíveis. As peças geralmente são bem baratas e isso faz com que a gente consiga aflorar o nosso lado mais criativo e possibilita que haja customização das peças também. Não dá medo de estragar e a gente consegue deixar as coisas bem personalizadas e únicas. Obrigado, Mariana. Fugindo dos agrotóxicos e criando uma individualidade agrícola, por conta do cultivo familiar, a agricultura biodinâmica é uma opção na agricultura orgânica. Esse tipo de agricultura busca uma harmonia entre as várias atividades de uma propriedade. Sendo assim, é uma ótima opção para quem se preocupa com a saúde e o meio ambiente. Feiras biodinâmicas organizadas pela Prefeitura de São Paulo acontecem em diversas regiões da cidade. Vamos conhecer um pouco mais na reportagem de Fabiana Abate. As feiras orgânicas são a melhor opção para a compra de orgânicos, uma vez que são elas que possuem o melhor custo-benefício. Uma vez por semana, das 7 da manhã ao meio-dia, acontece a Feira Orgânica e Biodinâmica de Santo Amaro, aqui na Rua São Benedito. Legumes, frutas, vegetais, cereais e especiarias não faltam na feira. E o melhor de tudo é que, além de orgânico, seguem um método de produção biodinâmico. Conversamos com Paulo Cabreira, produtor de alimentos biodinâmicos que tem uma vendinha na feira desde seu início. Paulo explica que essa forma diferenciada de produção se baseia muito no ciclo astrológico. A biodinâmica, ela é uma qualidade da agricultura orgânica. E é uma qualidade porque ela tem um enfoque de considerar que a natureza terrestre e a natureza cósmica têm que trabalhar em conjunto para poder propiciar a vida. Luísa Costa diz que não deixa de comprar orgânicos para sua família semanalmente. O gosto é bem diferente dos alimentos comuns, além de serem muito mais nutritivos. Que não seja da estação, experimenta ela. Ela não vai estar com o mesmo gosto de quando você esperar chegar na estação e comprar, mesmo numa convencional, entendeu? O orgânico sempre tem um gosto mais realçado porque eles respeitam a época que esse alimento está sendo naturalmente produzido, né? Encontramos também Fátima Klimba, frequentadora da feira. Para a Fátima, comprar os orgânicos diretamente dos produtores é um grande incentivo para eles, que, assim como ela, se preocupam com o meio ambiente. Por quê? Primeiro, por causa dos agrotóxicos, eu estou comprando direto do produtor, eu estou beneficiando, estou valorizando o trabalho deles. Eles também pensam no meio ambiente, eu também penso no meio ambiente, eu penso não só na saúde, mas no meio ambiente também. Eu acho que é tudo uma coisa só, né? Veja ainda hoje, usar animais em terapias tem sido uma boa saída para problemas psicológicos. E no próximo bloco, a correria universitária dificulta a alimentação pela manhã. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio?
lindo, não é? Mas não basta ser bonito, tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios. Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. O Mac Notícias está de volta com um assunto diferente e importante: as terapias assistidas por animais, conhecidas por TAA. Como alternativa para crianças e adultos, o tratamento que une animais à psicologia ajuda na melhora de pessoas com quadros de deficiência e necessidades especiais. Um centro especializado em ecoterapia está localizado em Santo André desde 2008 e foi o primeiro na região a trabalhar com esse método de avanço clínico. Conheça um pouco mais sobre o CRESA na reportagem de Alice Arnoldi. Inaugurado em outubro de 2008, o Centro de Reabilitação e Ecoterapia de Santo André é o primeiro centro especializado da região. Ele oferece serviços de equitação que ajudam na área da saúde, como a melhora das habilidades motoras e cognitivas e da educação. Calmo, bom aprumo e principalmente dócil. São essas características que um cavalo deve ter para participar da ecoterapia, que é buscada para o tratamento de autismo, paralisia cerebral e até mesmo síndrome de Down. Para a fisioterapeuta Ariane Rego, especialista em intervenção fisioterapêutica de doença neuromuscular, o uso do cavalo na melhoria de pacientes com problemas físicos e mentais traz muitos resultados positivos. Você acaba trabalhando tanto a parte de autoestima, autoconfiança, segurança, independência. Você trabalha também a parte do aprendizado e você trabalha a parte motora. Manuela, que nasceu com paralisia cerebral congênita, começou a ecoterapia aos 5 anos. Hoje, 2 anos após o início do tratamento, a mãe, Michele Terrin, percebe uma grande melhora na filha. A Manuela se tornou uma criança mais calma. Ela melhorou muito o controle de tronco dela. Apesar do estímulo estar sendo sempre executado junto ao cavalo, quando ela está sem ele, a gente percebe ela muito mais atenta às pessoas, respondendo muito mais aos comandos, no convívio em geral. O resultado depende muito do objetivo e da resposta da criança. Não dá para a gente mensurar um tempo. Porque na ecoterapia mesmo não tem alta, porque ele vai progredindo de estágio, né, até chegar na fase pré-esportiva e esportiva. Foram 11 dias de paralisação dos caminheiros nas rodovias brasileiras, mas as consequências continuam até hoje. E o comentarista político André Bortoleto explica quais são elas. Esse período mostrou o quão somos dependentes das rodovias para transporte de carga. Após os anúncios do presidente Michel Temer, no dia 28 de maio, de uma redução de 46 centavos no preço do litro do diesel e do congelamento do preço do combustível por 60 dias, a greve dos caminhoneiros chegou ao fim. O relativo sucesso das negociações fez com que o presidente afirmasse que a paralisação foi encerrada sem causar um incidente qualquer no âmbito político. Temer defendeu a atuação do governo, que, segundo ele, conseguiu chegar a um acordo que não trouxe nenhum incidente posterior, exclusivamente através do diálogo. Mas os prejuízos não puderam ser evitados. O setor automobilístico, por exemplo, teve uma queda de 15% na produção de veículos leves e outra de 10% nas vendas. As perdas totais, estimadas pela Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, chegaram a cerca de R$1 bilhão só nesse setor. Quem também sentiu o peso da greve foram os produtores agropecuários. A ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, estima que os danos cheguem a R$3 bilhões e 150 milhões. Ao todo, 64 milhões de aves morreram durante a greve. As transportadoras também devem sair perdendo.
com as multas cobradas ao longo dos 11 dias, já passando dos 840 milhões de reais no total. De acordo com os cientistas, o café da manhã é a refeição mais importante do dia. O problema é que para grande parte dos universitários, a correria do cotidiano dificulta a alimentação ideal. A repórter Cecília Malavolta visitou os arredores do Mackenzie e descobriu o que atrapalha os jovens na hora de se alimentar bem. A correria do dia a dia afeta nossas vidas de muitas maneiras. Uma delas é como tomamos o café da manhã. Nem sempre temos tempo de comer na tranquilidade de casa e muita gente opta por comer na rua. A refeição mais importante do dia muitas vezes é deixada de lado, mas para quem não dispensa um café, sempre existe outra saída. A pressa pede uma solução rápida para a fome. O jeito é parar em uma barraca de café da manhã na rua e comprar algo para comer no caminho da aula ou do trabalho. Isso é mais em conta que comer em uma padaria. A rotina da estudante de publicidade Yasmin Fabricante é assim. Por conta dos horários da faculdade, a jovem prefere economizar seu tempo e se alimentar no caminho para a aula. Geralmente eu tomo um todinho e um pão de queijo, eu gasto uns R$8. Ao comprar um café e um pão na chapa em uma barraca de rua, gasta-se em média R$ 4,50. Já em uma padaria, você encontra os mesmos produtos por quase o dobro do preço. O gerente da padaria Marpão, localizado na Consolação, afirma que eles também procuram oferecer outras opções mais saudáveis. A gente trabalha com alimentação saudável, que é os lanches naturais, mas o pessoal opta mais pelo pão de queijo, pelo café com leite simples e o pão com manteiga. Outra opção para quem acaba se alimentando fora de casa é o consumo dentro da faculdade. Fábio dos Santos, gerente de uma lanchonete dentro de um campus universitário, acredita que a maioria de seus clientes toma café da manhã no seu estabelecimento por não ter tempo de tomar em casa. Eu acho que é falta de tempo mesmo, hein? Os pessoal geralmente estão muito apressados, né? Não tem muito tempo. Então eles preferem tomar café já dentro da faculdade, né? A questão da saúde também deve ser considerada, já que na maioria das vezes um copo de café ou um pedaço de bolo podem não ser suficientes. Um universitário que passa a maior parte da sua manhã fora de casa precisa de uma alimentação consistente, que lhe agrade e que lhe mantenha durante seu período de estudos. Coisa, tá? Que foi feita outra vez. Quem vai voltar? E agora vamos falar de um assunto que interessa a todos nós, estudantes universitários, o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. A repórter Alice Arnold está ao vivo na frente do prédio RW para falar um pouco sobre o TCC da estudante Renata Caniveso e como tem sido pensar no seu tema em véspera de início de projeto. Bom dia, Alice! Bom dia, Juliana. Bom dia, Francesco. O TCC da Renata Caniveso mostra como é possível falar sobre qualquer assunto dentro do jornalismo. Ela escolheu falar sobre a cultura de Perus e ficou incrível esse trabalho. Tá certo, Alice. A gente quer saber também algumas dicas de como se preparar para o TCC. Bom, por eu trabalhar com maternidade hoje, eu penso em falar em alguma coisa relacionada a isso, inclusive sobre o corpo feminino após a maternidade, o que também mostra que a gente pode abranger diversos assuntos dentro do jornalismo e que é muito diferente daquilo que a Renata escolheu para o TCC dela. E você pensa fazer um livro-reportagem, uma matéria de televisão, alguma coisa com a rádio? Acredito que para a gente fazer um bom TCC é necessário o empenho durante todo o curso. E claro que existe no 6º semestre a possibilidade de um começo de um projeto incrível, o que vai trazer um resultado melhor ainda. Então é sempre bom escolher um tema que você já tem afinidade e aí a dedicação sempre vai ficar muito mais fácil. Obrigada, Alice! Veja no próximo bloco, o bairro da Liberdade oferece diversas opções da cozinha tradicional japonesa. E vamos falar também sobre a Copa do Mundo de 2018 com a comentarista Natália Martins. Não sai daí, o MAC Notícias volta em 1 minuto. A aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não. Muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras.
você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. As comidas de rua já fazem parte do estilo de vida de quem mora na capital. Diversas opções podem ser encontradas pela cidade, mas alguns bairros têm suas especialidades. Confira o que você pode encontrar no tradicional bairro japonês de São Paulo, na reportagem de Carolina Huertas. A culinária japonesa nem sempre pode ser encontrada por um preço acessível, mas as barracas de rua do bairro da Liberdade são uma contraproposta aos restaurantes sofisticados e oferecem diversos tipos de prato por um preço que cabe no bolso. O comércio intenso também conta com decorações asiáticas, roupas típicas e guloseimas exóticas que estão por todos os cantos. Entre as opções, a culinária continua sendo o maior atrativo na feirinha que acontece por aqui. A gastronomia não é o único fator que chama atenção por aqui. As ruas são totalmente decoradas no estilo característico oriental, criando uma rota de escape diretamente para o Japão, bem no centro da capital paulista. O bairro costuma ser destino de diversos turistas que visitam a capital e aproveitam a oportunidade para viver um pouco da experiência gastronômica oriental. A diferença do restaurante japonês para isso aqui é o popular, né? Na verdade, a gente está comendo um preço popular, uma comida de qualidade e é o tradicional, é a questão da tradição. Vim para a Liberdade, tem que comer na feira. Com preços que variam de 5 a 20 reais, a procura é grande. Mas com a agilidade dos feirantes, o tempo de espera costuma ser curto. Então, na realidade, assim, eu venho aqui devido à cultura, né? Eu acho legal essa miscigenação aqui de cultura, não sei se essa é a palavra certa. Mas sou apaixonado pela comida daqui. Tanto que minha família está até comendo em restaurante, mas eu prefiro estar aqui Aqui, acho que tradição. Acho que o lance aqui mesmo é a tradição. A comida é muito boa, né? Por ser um centro cultural e ter fácil localização por conta do metrô, o passeio é uma ótima pedida para quem quer provar iguarias asiáticas sem gastar muito. E agora o esporte com a comentarista Natália Martins, que fala sobre a preparação do Brasil para a Copa do Mundo da Rússia. Ontem aconteceram mais 6 partidas da 10ª rodada do Brasileirão. Na casa do Corinthians, o resultado final do clássico contra o Santos foi um empate. Com 2 gols de William, Palmeiras bateu o Grêmio por 2-0 em uma partida bonita do time alviverde. O Flamengo segue como líder do campeonato, seguido por Sport, Palmeiras e Cruzeiro. A disputa está acirrada, o 5º colocado tem apenas 3 pontos de diferença com o líder, mas estamos apenas no início do campeonato. Pela NBA, os Warriors ganharam de 110 contra 102 do Cleveland. Kevin Durant foi a estrela da partida, fez 43 dos 110 pontos. Agora, os Warriors estão a uma vitória do título. Faltando apenas uma semana para o início da Copa do Mundo, o Brasil treinou ontem em Londres e transmitiu tudo ao vivo. Renato Augusto, que reclamou semanas atrás de dores no joelho, ainda é dúvida e não treinou. Às 11 horas deste domingo, a seleção realizará um último amistoso contra a Áustria. Vale lembrar que o Brasil estreia na Copa no dia 17 de junho, às 3 horas da tarde contra a Suíça. E agora vamos falar sobre cinema. O Bebê de Rosemary, um dos maiores clássicos da história do cinema, completa 50 anos. O comentário é de Pedro Moraes. Um dos maiores clássicos do cinema está fazendo 50 anos. Em 1968, O Bebê de Rosemary estreava nas telas e garantiu um espaço na lista dos amantes de filmes de terror. O longa, escrito e dirigido pelo polêmico diretor Roman Polanski, conta a história de um jovem casal, Rosemary e Guy Woodhouse, formado por Mia Farrow e John Cassavetes. Eles se mudam para um apartamento em Manhattan. E quando Rosemary engravida, vê seu marido se envolver com seus vizinhos muito estranhos. Eles pertencem a uma seita satânica e acham que ela pode dar à luz ao anticristo. Rosemary's Baby foi um dos pioneiros do gênero thriller psicológico. Com maestria, Polanski conseguiu criar um clima de suspense em cada parte do longa, deixando o telespectador apreensivo e com os olhos vidrados na tela. Sucesso de público e crítica transformou-se em um fenômeno cultuado até os dias de hoje. 30 anos depois, Ira Levin, o autor do romance que deu origem ao filme de 68, escreveu O Filho de Rosemary, uma sequência que ele dedicou exclusivamente a Mia Farrow. O legado do filme também rendeu uma sequência para a televisão, em 76, e mais recentemente, uma minissérie em 2 episódios lançada em 2014, estrelada pela atriz americana Zoe Saldana no papel de Rosemary. E 1968 foi um ano marcante em todas as áreas.
Neste ano, o mundo encontrava uma nova era política e social. Uma era que marcou a história como um dos maiores períodos emblemáticos do século XX. Era o auge da Guerra Fria e ali teve início uma agitação política e cultural, protagonizadas por jovens que tinham diferentes reivindicações, mas um só desejo: mudar o mundo. Quem nos conta um pouco mais dessa história é Larissa. 1968 foi caracterizado pela insurgência dos movimentos de luta, como o Maio Francês, onde os estudantes da Universidade Nanterre organizaram um protesto contra a divisão dos dormitórios entre os gêneros. A ação daqueles jovens fez com que outros grupos com reivindicações diferentes, como os operários, tomassem o incidente como motivo para lutar contra o governo. Porém, o Maio Francês, que tinha como mote a frase "é proibido proibir", foi apenas o início de um ano que seria movimentado no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, a luta pelos direitos das mulheres e dos negros foi o tema principal de manifestações em busca de liberdade. Martin Luther King, símbolo da resistência negra, é assassinado. Logo depois dele, foi a vez de Bob Kennedy, um candidato à presidência que se identificava com aquela geração. O Brasil não ficou atrás. Vivia-se o auge das manifestações contra a ditadura militar, instaurada 4 anos antes. A sala de aula dos estudantes eram as ruas. Em 2 dessas manifestações, 2 jovens pagaram com a própria vida. No Rio de Janeiro, a morte de Edson Luiz acendeu o pavio que faltava para a cidade pegar fogo. E em São Paulo, a Batalha da Maria Antônia, envolvendo estudantes da Faculdade de Filosofia da USP e do Mackenzie, provocou a morte de José Carlos Guimarães. O ano terminou em 13 de dezembro, quando um ato institucional, o AI-5, suspendeu os direitos das manifestações públicas e mergulhou o país nos anos de chumbo. A década acabou sem trazer o que os jovens almejavam. No Brasil, a rebeldia ficou para trás, à medida em que seus protagonistas envelheciam. Iria começar um período de 17 anos caracterizado por uma sociedade sem voz, o período da ditadura militar, que iria acabar apenas em 1985. E o que ficou de 1968? Pode-se dizer que ficou uma constante vontade de melhorar as relações humanas e fazer acontecer um daqueles lemas da juventude: sejamos razoáveis, peçamos o impossível. E o MAC Notícias fica por aqui. Um bom dia a todos. Bom dia e até amanhã.